Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo no Momento da Palavra nós lemos um capítulo do texto sagrado e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. E no Momento da Palavra nós estamos no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E o capítulo do livro de Êxodo que leremos hoje é o capítulo 8 do livro de Êxodo, que diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares, deixá-lo ir. Eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, aos teus fornos, e às suas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames.
Então clamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, e dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada, aqui no Momento da Palavra. Veja bem, este capítulo, continuando a história das pragas do Egito, a história de Moisés, da libertação do povo hebreu por meio de Moisés. Aqui, esse texto, assim como todo texto bíblico, ele também contém muitas verdades. E eu quero destacar algumas dessas verdades. Veja, no começo do capítulo 8, nós vemos que Deus continua mandando Moisés a falar a Faraó, pedindo para que Faraó liberte o povo hebreu. E Faraó continua endurecendo sempre, por diversas vezes, o seu coração nesses pedidos. Então, o Senhor manda a praga das rãs sobre o povo egípcio. Porém, os magos de Faraó também conseguem fazer o mesmo. Então Moisés e Arão com seu cajado fizeram com que as rãs saíssem do rio e invadissem a terra do Egito, nas casas de Faraó, dos servos de Faraó, e ficou aquele incômodo. E Faraó chamou os seus magos foram lá e também fizeram com as suas magias, com seus encantamentos, com as suas feitiçarias, também fizeram isso. E aí Faraó continuou com o coração endurecido e disse: não vou liberar não o povo. Mas as rãs estavam incomodando todo o povo. Então Faraó, versículo 8, diz que Faraó chamou Moisés e Arão e pediu para que rogasse ao Senhor, ao Deus dele de Moisés, que tirasse as rãs. Diz assim: Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o povo para que sacrifique ao Senhor. Muito bem. E aí Moisés pergunta a Faraó: versículo 9, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? Quando, Faraó, você quer que eu ore? E aí Faraó disse: amanhã você ora. Provavelmente Faraó estava pensando: bom, eu vou pedir para que ele ore amanhã, porque pode ser que durante o dia as rãs vão se embora por elas mesmas. E eu não preciso cumprir essa história de liberar o povo. Eu me livro desse acordo, desse combinado com Moisés.
Mas as rãs não saíram. Moisés de fato orou para que as rãs saíssem no dia seguinte. E o versículo 12 diz: então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor, versículo 13, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montes, e a terra cheirou mal. Então, as rãs elas não voltaram para o rio, mas elas pararam de sair do rio, e as que estavam fora morreram. E com a morte das rãs, evidentemente, passou tudo a cheirar mal. Porém, o Faraó disse: bom, me livrei das rãs. Moisés foi lá, orou, me livrou das rãs, já o problema já está resolvido, então não vou liberar o povo. E aí Deus manda a praga dos piolhos. Então começou a aparecer piolho em tudo que era lugar. E os magos de Faraó certamente foram chamados por Faraó e tentaram repetir a praga dos piolhos. Fazer assim como tinham feito até aqui, imitado as pragas que o Senhor tinha lançado. Só que desta vez eles não conseguiram reproduzir o surgimento de piolhos. E aí caíram, os magos, os feiticeiros, caíram em si. E disseram a Faraó: olha, este poder é maior do que o poder dos demônios a quem servimos. Porque são a demônios a quem os feiticeiros servem. Então os feiticeiros de Faraó disseram a Faraó: olha, aqui, nessa situação tem o dedo de Deus. Não está acima das nossas forças, das forças dos demônios, dos deuses, como eles imaginavam, dos deuses a quem servimos. Aí sim tem dedo de Deus. Versículo 19 diz: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o próprio versículo 19 diz que porém o coração de Faraó se endureceu. Veja, aquilo que eu havia falado lá na frente, em capítulos anteriores, o próprio coração de Faraó, o próprio Faraó endurece o coração à medida que Deus vai se apresentando. Então diz: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Ou seja, Faraó não liberou o povo para sair. Aí veio a praga das moscas. E essa praga das moscas, ela tem um detalhe que não é descrito nas outras pragas. O versículo 20 diz que o Senhor falou a Moisés para ele levantar cedo, posto diante de Faraó, e dizer: eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo para que me sirvam. Deixa o meu povo para que me sirvam. E diz: porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios, e se encherão de enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia, veja, aqui é diferente, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então veja, aqui o texto descreve que a partir daqui vai haver uma separação.
as pragas atingirão apenas o povo egípcio. A terra de Gósen, onde o povo de Israel, o povo hebreu, descendentes de Israel, vivia, ela não será atingida. Então toda a região terá mosca, menos aquela porção da terra onde o povo hebreu vivia. E no versículo 23 disse: porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Então aqui Deus já está dizendo: olha, o meu povo é separado de ti. O meu povo é santo. Não no sentido de ser santo, de ser perfeito, mas de ser santo no sentido de ser, né, é o significado de santo, de ser separado para Deus e por Deus. Então essa é a indicação dessa separação. O meu povo é o meu povo escolhido, é o meu povo santo. E ele está dizendo que o povo será separado, que lá na região de Gósen, onde o povo de Deus mora, não haverá moscas. E foi o que aconteceu. E o versículo 25 diz o seguinte: então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém, veja qual foi a proposta de faraó: ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Então o faraó disse: olha, se vocês não querem sacrificar o seu Deus, não precisam sair do Egito, sacrifica aqui mesmo no Egito. O faraó continuava sem querer liberar o povo. E aí Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? O que isso quer dizer? Veja. O sacrifício dos hebreus, e nós veremos isso mais para frente, quando tiver realmente disseminado toda a liturgia dos sacrifícios lá em Levítico, e também aqui no Êxodo, nós veremos que o sacrifício do povo hebreu, o ritual do povo hebreu, envolvia sacrifício de animais que eram considerados sagrados. Veja, eu falei que os egípcios tinham diversos deuses, muitos deuses tinham a representação de animais, ou eram deuses animais. Então, muitos sacrifícios dos hebreus eram sacrifícios de animais, como o cordeiro, por exemplo. Eram sacrifícios de animais que eram considerados sagrados, que eram adorados pelos egípcios. Então Moisés está dizendo: olha, eu vou sacrificar um animal que o egípcio ele considera sagrado. Então, quando ele vê isso, vai ser abominação para eles e eles vão querer nos apedrejar. Porque o Egito tinha essa cultura, essa religiosidade, essa idolatria de adorar animais. Alguns animais para eles eram sagrados. Nós vimos, por exemplo, na mitologia egípcia, o boi Apis. O boi Apis era venerado, era idolatrado. Se cria que o espírito de Osíris, um dos deuses do Egito, morava dentro do boi Apis. O boi Apis era utilizado como oráculo. As pessoas faziam perguntas ao boi Apis sobre questões diversas da vida, e a depender de como o boi recebia ou não a comida que aquele consulente, que aquele que perguntava ao boi Apis,
a depender de como o boi recebia ou não a comida, a resposta era favorável ao consulente ou desfavorável. Então, havia um oráculo a respeito do boi Apis. O boi, era um boi, o animal, o boi Apis era idolatrado no Egito. Então Moisés está dizendo, nós sacrificaremos animais que são sagrados para eles, vamos apedrejar se virem isso. E depois ele diz, deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Veja, aqui também há uma simbologia, né, que há um paralelo com Cristo Jesus, né, nós veremos isso várias vezes na Bíblia Sagrada. Para os hebreus, para os judeus, há uma simbologia muito grande nos números. Então o número 7 tem significado para eles, o número 1, o número 2, o número 3, o 12, o número 4, 40. Então os textos, eles também representam ou se utilizam dessa linguagem, dessa cultura hebraica e judaica, do significado dos números e também dos nomes. Eu só falei sobre o significado dos nomes em capítulos anteriores do Momento da Palavra. Então, o texto se utiliza muitas vezes dessa cultura para passar algumas indicações. E aqui há um paralelo com Cristo Jesus, os 3 dias que eles teriam que andar no deserto para sacrificar ao Senhor. Nós vemos os 3 dias que Jesus passou na sepultura antes de ressuscitar. Nós vemos os 3 dias que Jonas passou dentro da barriga do grande peixe antes de ser levado a Nínive. Inclusive Jesus utilizou essa figura dos 3 dias de Jonas para falar da sua própria morte e ressurreição. Nós vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos também no segundo milagre, inclusive eu tenho um texto no blog, no Preceito de Fé, a respeito desse milagre que eu vou falar, da segunda multiplicação dos pães que Jesus fez. Jesus disse que o povo estava com ele, caminhando com ele há 3 dias, e por isso ele iria dar mantimento da comida ao povo, e aí faz a multiplicação, a segunda multiplicação. Então tudo isso são indicações utilizando os recursos da própria linguagem hebraica e da própria cultura hebraica para indicar que toda essa revelação de Deus no Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, é um aio, é um caminho para indicar Jesus. E a esse respeito, como disse, da multiplicação dos pães, eu tenho um texto no blog. Nós temos um texto no blog, no blog Preceito de Fé, no www.preceitodefé.blogspot.com, que fala justamente a respeito dessa simbologia dos 3 dias e de todo o evento da segunda multiplicação dos pães por Jesus. Então aqui ele diz que precisa andar 3 dias para sacrificar ao Senhor. E esse, como eu acabei de falar, esses 3 dias também é simbólico, é uma indicação, é um paralelo para a futura vinda de Jesus e o seu sacrifício por amor de nós. E nesse momento, no versículo 8, então disse Faraó: deixar-vos-eis e para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Então Moisés vai efetivamente ao deserto, ora ao Senhor. A praga é retirada, como das outras vezes também. Os enxames de moscas desaparecem. Mas Faraó continua endurecendo o coração e não deixa o povo ir. Porque como idólatra que era, como pecador que era, não era capaz de reconhecer a grandeza do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém?
Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no canal de Preceito de Fé para você, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível no nosso canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.